Paz do Senhor a todos e todas que mais uma vez estão aqui conosco nesses mais de 90 dias já de quarentena. Muito bom estar aqui com vocês para mais uma aula. Nossa lição está chegando ao fim. Essa é a nossa penúltima aula, né? A lição número 12. A lição que a CPAD trouxe para a gente foi muito boa, muito rica, falando sobre Jesus e o reino de Deus. É sempre muito bom falar sobre Jesus, é sempre muito bom entender melhor todo o ministério de Jesus, quem é a pessoa de Jesus. Né? A gente vai passar a vida toda e sempre vai descobrir algo maravilhoso sobre esse Deus, sobre quem é Jesus e quem é Deus Pai. É incrível isso e é fantástico. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente trabalhar a lição 12, daqui a pouco a gente vai falar, que tem por título Um Chamado para Ser Discípulo. Antes de começar, eu gostaria de convidar vocês, aonde quer que vocês estejam, nesse momento assistindo essa aula, a estarmos orando. Coloquem diante de Deus os vossos pedidos, os vossos agradecimentos também, cotidianamente, diariamente. Vamos orar por mais essa aula, para que em tudo o nome dele seja glorificado. Oremos. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede, de estarmos aqui diante de Ti para aprendermos sobre Ti, para aprendermos mais sobre a Tua palavra, sobre o que o Senhor tem para nos dizer e para nos ensinar. Obrigado, Deus, por ter estado conosco, mesmo diante de todas essas dificuldades, diante de tudo que está acontecendo. Obrigado por nos fazer ter esperança e confiança em Ti, estarmos em Ti, Senhor. Obrigado por isso. Cuida de todas as vidas que hoje estão aqui dispostas a estar aprendendo, né, nessa aula, estar diante de Ti, para mais esse aprendizado, para mais esse momento que temos de estar contigo. Deus, fica conosco, que tudo que seja feito seja conforme a Tua boa vontade, Tua agradável e maravilhosa vontade. Assim eu te peço e te agradeço, na certeza que o Senhor nos ouve. Amém. Então, gente, como eu dizia a vocês, o título de hoje é Com Perdão do Cabelo, tá? Quarentena, difícil estar cortando o cabelo sempre, mas estamos aqui juntos. É mais importante, né, do que o cabelo grande. Aí, o título é Um Chamado para Ser Discípulo. Hoje a gente vai tratar sobre essa questão do que é ser um discípulo, do que é ser um discipulador, que a lição também vai trazer isso, que é muito importante, e qual a relação entre discípulo, discipulador e, principalmente, qual a relação dessas duas figuras com o maior discipulador de todos, já vou adiantando um spoiler, que é Jesus Cristo. Tá? Que é Jesus Cristo. É interessante destacar, eu queria deixar para vocês duas leituras que eu acho que são livros fantásticos, que tratam sobre discipulado e sobre o que é ser discípulo. A primeira está contida o livro Discípulo Radical, de John Stott, Discípulo Radical, de John Stott, e Formação de um Discípulo, de Kate Phillips. A gente já tratou desses dois livros na nossa juventude, na UMADEF, né, para quem vocês que fazem parte da UMADEF estão assistindo, mas aqueles que também não fazem, é a nossa União de Mocidade. A gente já tratou, estudou, né, sobre esses dois livros, e ele tem maravilhosas verdades e certezas para nos trazer sobre a questão do discipulado e do que é ser discípulo. Tá? Interessante, para começar a nossa aula de hoje, é que a definição de discípulo, a palavra discípulo, o que é ser discípulo, está muito relacionada à ideia de um aluno, de um aprendiz. Né? Na tradução livre, no dicionário, vai dizer que um discípulo é um aprendiz, um aluno receptivo ao ensinamento. Então, é sempre aquela pessoa que está disposta a aprender algo de alguém. É um discípulo. A gente vê, em termos acadêmicos, que pessoas que continuam estudando determinadas teorias, no caso, eu sou engenheiro químico, então tem alguns raciocínios, algumas teorias químicas, físicas, de cálculo mesmo, onde muitos estudiosos vão complementar o estudo um do outro. Então, esses primeiros foram gerando discípulos, ou seja, pessoas que queriam aprender com eles, e muitos desses discípulos deram continuidade ao legado de estudo, de pesquisa, de busca pelo conhecimento. Não diferente, só que de maneira muito melhor, existe a relação de discípulo no cristianismo. Né? Existe a relação de discipulado dentro do que é o cristianismo para nós cristãos. Um dos grandes exemplos de discipulador e discípulo
não é um dos grandes, não é o maior, porque o maior de todos é o próprio Jesus, né, com os seus discípulos, já adiantei, já estou repetindo, Jesus é o maior discipulador de todos, mas um exemplo bem interessante, que vocês podem até acompanhar e depois ler as cartas de Paulo a Timóteo, é justamente a relação entre Paulo e Timóteo. Paulo, discipulador, perdão, e Timóteo, o discípulo. Interessante a gente ver o carinho e o cuidado que Paulo tinha pela vida de Timóteo, lá na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, eu queria que vocês também abrissem, se pudessem, que diz o seguinte, deixa eu chegar nela, que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 2 de Timóteo. Paulo vai dizer, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, o relacionamento desses dois ele era tão forte que ultrapassava a questão. Você está ensinando, Paulo estava ensinando a Timóteo, Timóteo estava se inspirando em Paulo, e Paulo é um dos nossos grandes exemplos da Bíblia. Tá? Imagine você ter a oportunidade de ser contemporâneo de Paulo, né, e poder aprender com Paulo, e ver tudo que Cristo fez e continuou fazendo na vida de Paulo. E aí, essa relação ela ultrapassa a barreira de apenas um ensinamento pragmático, algo frio, calculado, assim, algo não é só o conhecimento. Extrapola. Quando a gente relaciona a questão de discípulo e discipulador, a questão do discipulado no cristianismo, envolve também o sentimento, o amor, né? Um desenvolvimento de sentimento de carinho, de cuidado. E aí Paulo diz, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele considerava Timóteo como filho, a tal ponto que gerou e estreitou essa relação de discipulador e discípulo. É muito interessante. E dentro desse contexto, desses exemplos, o comentarista da lição ele vai trazer a primeira indagação. O que é ser discípulo? Né? O que é ser um discípulo? Geralmente, nas questões seculares, se assim a gente pode distinguir ou separar, eu não gosto muito de fazer essa separação, porque a vida do cristão tem que ser integral, não pode existir uma vida dentro da igreja ou fora da igreja, uma vida onde tenho minha vida de cristão, mas minha vida também profissional secular. Não, é uma vida só. Né? É toda uma vida regrada, guiada, medida por Cristo. Né? Então, mas se a gente pode ter como exemplo, eu trouxe esse exemplo dos pesquisadores, e a gente vê que muitas pessoas olham, observam, vocês vão começar a estudar, vão entrar em faculdade, vão seguir suas carreiras, e vão ver que pessoas são boas no que fazem, né? Vamos dizer assim, boas no que fazem. E vocês querem seguir, vocês admiram, uma admiração saudável a essa pessoa. Essa pessoa, ela conseguiu alcançar tal linha de raciocínio, tal comportamento, tal forma de gerir, tal forma de gerenciar, enfim. Você pode se tornar discípulo de pessoas, né? Só que isso ainda é muito raso, perto do que é ser discípulo de Cristo e do que é também ser discipulado por um cristão, ser ensinado, né? Para seguir e para conhecer mais a Cristo. O interessante é que o comentarista vai destacar que o primeiro passo, a gente sabe, é o passo de aceitação. Você reconhecer que Cristo é o seu único e suficiente Salvador e você aceitá-lo, né, com o seu coração honesto e se render diante dele. Mas esse é o primeiro passo. Só que não é uma das decisões, eu acho que é a decisão mais importante das nossas vidas. Com certeza. Mas não para aí. A questão do discipulado é muito importante porque essas pessoas, e todos nós, né, nascidos ou não no Evangelho, numa idade mínima, numa idade média, numa idade já mais avançada, nós fomos conhecendo a Cristo. E nós precisávamos e precisamos ser ensinados, ser discipulados. Porque no começo é difícil orar, é difícil manter as disciplinas espirituais, a leitura da palavra, o conhecimento, o entendimento do que é o cristianismo. O Espírito Santo é capaz de trazer o convencimento, mas é importante que a gente, nessa caminhada, seja acompanhado, seja ensinado, seja instruído e sempre esteja buscando a Deus. E o interessante é que essas pessoas que conhecem a Cristo, elas necessitam de cuidado. Sempre, no começo, é como se fosse uma criança, um bebê, para que amadureça, ela precisa, lógico, de um cuidado, de um certo acompanhamento. E aí vem essa questão do que é ser um discipulador, que a gente vai ver mais à frente. Mas essa é a principal relação. Jesus, como eu já disse, ele é o maior discipulador. E é interessante que Jesus, ele lá atrás,
em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, ele vai fazer o chamado aos primeiros discípulos. É muito interessante, tem todo o contexto, né, dos pescadores e tal, que eles chamam, a profissão, o ofício deles era pescadores, e aí ele vai dizer no versículo 19, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Ele faz esse convite, e esse convite ele é muito atual, porque ele convidou lá a Simão Pedro e a todos os outros, mas ele também nos convida hoje para sermos discípulos e continuamente discípulos, porque o discípulo ele é aquele que se inspira no seu alvo, no seu mestre, no seu discipulador. Talvez, mas no nosso foco principal agora é o nosso mestre, Jesus. Então, o discípulo de Cristo, ele se espelha em Jesus, ele se inspira em Jesus, ele quer imitar a Jesus, ele quer ser igual a Jesus, ele quer falar como Jesus, ele quer agir como Jesus, ele quer ter a mente e o coração de Jesus. Isso é muito importante. É um chamado que ele fez para Simão Pedro lá atrás, mas é um chamado muito ativo para cada um de nós a cada dia, a todo instante. A gente não pode, conheci a Cristo, pronto, Evânio, tudo certo, acabou, já sou discípulo, não quero mais caminhar tão perto. Não. É uma vida de constante conhecimento, admiração, de busca, de, como Paulo e Timóteo, de estar íntimo, de estar muito próximo se relacionando. Porque, como eu disse no começo, a gente vai passar a vida toda a vida, a gente vai chegar na eternidade com Deus, com Cristo Jesus, e ainda vai ter muita coisa que a gente pode aprender sobre esse Deus, que a gente pode observar, que a gente pode imitar, né? Que a gente pode procurar se espelhar. Isso é muito importante. E aí, dentro desse contexto da chamada dos primeiros discípulos, a gente vai ver, ao longo de toda a história do ministério de Jesus, a sua morte e ressurreição, e o pós, que é a igreja primitiva, que começou com o chamado desses discípulos, e a igreja primitiva, edificada em Cristo, recebeu o poder do Espírito Santo enviado por ele prometeu que faria isso, que não nos deixaria só, que enviaria o Consolador. Foram revestidos de poder, e nós somos hoje também revestidos de poder. Nós podemos ser revestidos de poder, mediante a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa igreja primitiva, ela se estruturou, ela se edificou na pedra angular, que é Cristo, e hoje a gente pode observar todos os frutos dessa igreja primitiva. Então, desde o convite de Jesus em Mateus, capítulo 4, versículo 19, até os dias de hoje, 2000 e tantos anos após, essa igreja primitiva, ela gerou frutos. Gerou frutos porque Jesus Cristo formou discípulos que se edificaram constantemente nele, buscaram estar com ele. Amém por isso, glória a Deus por isso. Então, a gente consegue, e a gente é fruto dessa igreja primitiva, a gente é fruto desse discipulado que Jesus fez, né? Então, o interessante aqui, algo a se destacar, que aí o comentarista não traz, mas esses livros que eu citei, tanto Discípulo Radical, como principalmente a Formação do Discípulo, de Kate Phillips, vai trazer, é a relação do discipulado e discípulo. Nem sempre é simples. Na verdade, não é que nem sempre. Nunca é simples. Primeiro, desenvolver uma relação de discipulador e discipulado. Segundo, fazer com que sigamos juntos na caminhada. Também não é sempre fácil. Porque exige um cuidado muito grande. O discipulador ele deve ter um cuidado com o seu discípulo. Você deve conhecer alguém na sua faculdade, na sua escola, que necessita ouvir sobre Cristo, que necessita conhecer ou que necessita retornar ao caminho, retornar à caminhada cristã. E você pode ser um discipulador. Só que à medida que você começa a discipular, você não pode só chegar e falar frases prontas, e o Espírito Santo, logicamente, ele pode operar um milagre. Ele pode sim. Mas, em sua maioria, você não pode só chegar, Jesus te ama e pronto, eu vou embora, não vou lhe acompanhar. Não. Você deve, se você decidir, na verdade, se o Espírito Santo lhe inspirar para isso, se você sentir de Deus realmente para fazer isso, para ir até essa pessoa, e isso é uma ordenança de Cristo, é algo que o Espírito Santo não mostrou nas nuvens que eu devo fazer isso, não me mostrou em sonho, mas o próprio Deus já fala, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Isso é uma ordenança. Então, vocês vão ver que não é fácil, porque requer um cuidado, requer uma atenção, requer uma dedicação, requer tempo,
tempo gasto e tempo de qualidade, para tanto o discípulo seguir o discipulador, seguir, né, num bom sentido, não vamos formar seita nem nada disso, mas aprender com o discipulador, como o discipulador ensinar ao discípulo. Não é algo que pode ser feito às coxas, de qualquer jeito, principalmente porque a gente está fazendo para Deus, e para Deus a gente nunca faz nada pela metade, é sempre melhor, e deve ser feito isso. Então, não é tão simples. Esses livros vão abordar em maior detalhe, não tenho tanto tempo, mas essa relação de discipulador e discípulo, eu peço a vocês que têm PDF na internet, se vocês puderem, como leitura complementar, são livros curtos, pequenos, que são fantásticos, vai ser muito enriquecedor. Tá bom? Então, nessa relação, o interessante é que o discipulador, já que vai ensinar ao discípulo, e o discípulo também, se ele é discípulo de Cristo, ele deve ouvir a Jesus, ele deve obedecer a Jesus, ele deve amar a Jesus e ele deve aprender de Jesus. Ser imitador de Cristo. Jesus Cristo convida, né, a nós imitarmos ele. Né? Paulo também vai falar sobre essa questão de imitação muito. Ele vai dizer, sejam como eu, mas não se vangloriando, mas sejam como eu porque o Espírito Santo me transformou e é Cristo que vive em mim. Sejam como... Paulo nos convida constantemente a isso também. Tá? Então, esse é um ponto importante. Ser imitador de Cristo. O discípulo é mais do que nunca imitador de Cristo. Tá? Imitador mesmo, aquele imitador de muita qualidade. Tá? A gente vai ver mais à frente que essas coisas estão extremamente relacionadas. Certo? Vamos seguir. O tópico 2, ele vai falar, ele traz um chamado para cada um de nós. Antes, eu até pulei, já comecei a aula, eu vou retornar, eu até passei, já fui seguindo os tópicos muito empolgado aqui, mas eu queria dar um pause aí. Eu estava sentindo falta de alguma coisa. Nesse tópico 2, antes de chegar no tópico 2, a gente vai fazer a leitura bíblica em classe. Evânia, onde é que você está com a cabeça? Vamos lá. A leitura bíblica em classe, eu queria que vocês abrissem as nossas Bíblias, em João 15, capítulo 15, os versículos de 1 a 12, que ele vai dizer o seguinte, Cristo vai dizer, né? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Foi bem pertinente, né? Nada acontece por acaso, que a gente chegasse na leitura bíblica e atrelasse a esse segundo ponto, e aos pontos que se seguem na lição. Porque um chamado para cada um de nós. O versículo 12 do capítulo 15 de João, Jesus vai dizer, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Como eu vos amei, como eu vos amo também. Falar e dizer que o discipulado é um chamado para cada um de nós, é dizer que, através desse ato, dessa escolha de discipular pessoas, de primeiro, né, conhecer a Cristo cada vez mais, e se tornar capaz, não mediante os nossos esforços, mas mediante a atuação dele, a proximidade que temos dele no relacionamento com ele, podemos capacitar outros. Isso está relacionado a uma forma de amor. Discipular, apresentar uma pessoa a Cristo e caminhar com ela, né, nessa caminhada. Apresentando a Cristo, fazendo-a conhecer, não existe, é uma das maiores provas de amor. Eu ia ser muito... mas não existe exagerar um pouco, né, é a maior prova, mas é uma das maiores provas de amor.
porque não há vida longe de Cristo. Então, muitas pessoas acham que vivem, mas não vivem. Mas a partir do momento que você discipula uma pessoa, que você se dispõe a ensiná-la sobre Cristo, que você se dispõe a caminhar com ela, a estar junto dela, a ensinar, a dividir, a compartilhar com ela a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, e o que Cristo tem feito em sua vida, você vai apresentar a vida de verdade a ela. E essa pessoa, ela pode sair de um estado de condenação eterna para viver na glória com Cristo. Isso não há preço que pague, não há nada no mundo que consiga estimar o valor de uma vida e o valor de estar com Cristo, né? Na eternidade e sempre na caminhada. Então, é um chamado de amor. É uma forma de demonstrar amor, tá? E o interessante é que não existe melhor exemplo para discípulo e discipulador, principalmente, do que Jesus. O comentarista vai dizer no tópico 2, algo que eu destaquei, que os discípulos eles atenderam ao chamado de Cristo de forma literal e começaram a segui-lo para todo lado. Eles abandonaram suas profissões, abandonaram suas vidas, suas ocupações, e seguiram a Cristo. Colocaram Cristo como prioridade. E precisamos fazer isso todos os dias. Tudo que o mestre fazia, eles observavam e buscavam repetir. Esse ato desses discípulos, dos apóstolos, dos 12 apóstolos, foi o que fundamentou a igreja primitiva, lógico, sempre com a atuação do Espírito Santo de Deus. E hoje nos trouxe aqui. Então, o fato de imitar, de estar próximo de Cristo, de seguir a Cristo verdadeiramente, de botar a Cristo como prioridade, é fundamental nesse processo de discipulado. Sem ele, como a própria palavra diz, se não estivermos nele, nada podemos fazer, né? E o interessante é que, com esse sentido de atender ao chamado para ser um discípulo, se você não é discípulo de Cristo, que é uma pergunta que eu queria deixar para vocês, será que nós somos discípulos de Cristo? Será que estamos com nossas ações de vida, com nossos pensamentos, com o que andamos vendo, com o que andamos buscando em nossas vidas? Nós retratamos, dentro da definição que nós vimos do que é ser discípulo, nós podemos afirmar que somos discípulos de Cristo? Se não, se a resposta for não, tem algo de errado, algo que você deve colocar diante de Deus e deve buscá-lo incessantemente para obter paz e para entrar no prumo na caminhada, né? Mas se a resposta for sim, não se acomode, continue buscando cada vez mais imitar a Cristo, tá? E interessante é que nessa relação de discipulado, a nossa meta está em primeira meta, né? Se assim, eu estou usando muitas aspas, mas é verdade. Uma das metas estaria em 1 Coríntios, queria que vocês abrissem também, capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, versículo 16, que diz o seguinte, cadê? Estou procurando, achei. Capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? O maior dos discipuladores, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É o que nós devemos buscar, principalmente nessa relação de discipulador e discípulo, e buscar primeiramente ser um discípulo e depois um discipulador, depois que estejamos mais preparados para isso, né? E lembrando que quem capacita é Deus, é o Espírito Santo. Você vai buscar, mas você não consegue isso por esforço próprio. É bom deixar claro isso, tá? Mas a nossa principal meta é ter a mente, o coração de Cristo. Esse é o principal objetivo do discipulado, tá? O tempo está indo embora e o comentarista traz o terceiro tópico, que é uma vara ligada à videira. Quando ele traz esse tópico, o principal chamado, né, o principal convite, o principal apelo que ele pode fazer nesse tópico é que nós, como cristãos, e interessante a curiosidade é que nós só começamos a ser chamados cristãos na igreja primitiva lá em Atos. Se vocês acompanharem os evangelhos, os 4 evangelhos, não tem, eu acredito, se eu não me engano, que não tem o termo cristão especificamente, porque Cristo habitava conosco. Mas depois que tudo isso passa, né, depois que Jesus é ressurreto e é assunto aos céus, e o anjo diz ali aos discípulos que estavam ao redor, por que vocês estão tristes? É esse mesmo Deus que está subindo, esse mesmo Jesus que está subindo aos céus,
lá em Atos, ele há de voltar. No começo da igreja primitiva, esse termo cristãos, ele era até motivo de piada, de escárnio para alguns, só que a igreja ela estava tão firme, tão alinhada, tão diante de tudo que viu, diante de tudo que testemunhou, diante, né, de tudo que Cristo proporcionou e proporciona para a gente também hoje, que ele estava firme. Eles entendiam que ser chamados cristãos era motivo de orgulho, porque eles tinham seus nomes atrelados ao de Cristo Jesus. E não há benção maior que essa, né? Não há maravilha maior que essa. Estarmos ligados com Cristo é o principal convite para nesse tópico 3 que a gente pode destacar. Estarmos constantemente, diariamente, a cada minuto, a cada segundo, a cada ato que nós possamos proporcionar ou fazer em nossas vidas, a cada ocupação, aonde quer que a gente vá, ligados, conectados a Cristo, firme, uma conexão, uma ligação fortíssima, uma ligação que não pode, a gente não pode satisfazer com algo muito frouxo, muito firme, assim, meio lá, meio cá, não. Nós temos que estar ligados, corrente, ligados com Cristo, verdadeiramente. O interessante é que, com isso, o comentarista vai dizer, no primeiro parágrafo, somos chamados para sermos guiados por Cristo nos grandes desafios de nossas vidas, mas também nas coisas mais pequeninas. Interessante é que, se estamos ligados com Cristo, e num processo de convivência, se a gente está ligado com Cristo, a gente está convivendo com Cristo. Num processo também de convivência entre o discipulador e o discípulo, se vocês convivem, né, vocês acabam tendo determinadas manias. A gente sempre desaprende o que é bom, pegue a mania boa. Né? Um exemplo pequeno, para vocês entenderem, é lá no meu trabalho, as pessoas falam muito vice. Vice, tu vice. E com o convívio com essas pessoas, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o convívio com essas pessoas me faz, de vez em quando, falar muito parecido com elas. E aí, esse tópico 3 vai dizer que se a gente está ligado a Cristo, se a gente convive com Cristo, se a gente está ligado a um discipulador e está convivendo, está sendo discipulado por um discipulador que também busca a Cristo, e eu, como discípulo, né, de Cristo primeiramente, mas tendo ensinado por esse discipulador, estou me relacionando também com Cristo, é impossível que nossas ações não sejam parecidas com Cristo. Nosso pensamento não seja parecido com Ele. Dificilmente isso vai acontecer. Né? É impossível, na verdade, se você faz da maneira correta, responsável, se você prioriza isso e se você se coloca diante de Deus para que isso ocorra, é impossível que isso não aconteça. A distância que o pastor Herman sempre fala, a distância do fazer, do falar e do fazer. Se você convive com Cristo, se você convive com pessoas que seguem a Cristo, se você se dispõe a conhecê-lo através de sua palavra, mas através desse meio que ele também lhe proporciona, de pessoas boas, né? Bom, a gente sabe somente Deus, mas pessoas que são cristãs verdadeiras, que buscam a Ele também, é impossível que você não desenvolva bons frutos, que você não convivendo com elas, se torne parecido também, primeiro com Ele, e depois se essas pessoas seguirem, porque é o poder de Deus que vem, que se derrama verticalmente, né, sobre nós. Tá? Espero que vocês tenham entendido. É o ponto mais importante. Uma questão de discussão, um pouco de discussão assim, para a gente levantar, é que esse último parágrafo do tópico 3, ele diz, esse ponto é chave quando falamos em discipulado cristão. Quando buscamos seguir a Cristo verdadeiramente, começamos a fazer as coisas assim como ele fazia, e em pouco tempo nos tornaremos parecidos com o nosso mestre amado. O comentarista, pelo menos foi o que deu a entender, não sei se para vocês, mas para mim parece que é uma coisa muito fácil. Né? E aí a gente pode às vezes se enganar e, caramba, eu estou aqui tentando, mas ainda não estou assim, a criatura perfeita, né? Somos pecadores e só seremos perfeitos mediante o resgate de Cristo, né? Quando formos transladados, quando estivermos com Ele. Mas aqui somos pecadores. E a coisa também não é tão fácil assim não é uma coisa... Logicamente, o Espírito Santo ele pode operar, ele opera maravilhas e milagres, e ele transforma. A gente tem diversos casos de pessoas que viviam vidas abastadas de Deus, pessoas que viviam
não eram nem, talvez, além de distantes, fazendo o contrário, fazendo o outro extremo. Enquanto Deus é amor, é o bem supremo, a justiça, a misericórdia, a compaixão, eles estavam fazendo o mal, estavam fazendo tudo que é errado. E o Espírito Santo traz o convencimento e transforma o coração dessas pessoas. Mas esse processo, muitas vezes, ele não é fácil, quase nunca é. Então, esse tópico eu fiquei meio encucado porque parece que é muito simples, mas requer dedicação, requer busca constante a Deus, né? Estar em Deus constantemente, valorizar as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, o bom convívio com pessoas de boa índole. Eu não estou pedindo para que você faça acepção de pessoas, mas para que tenha muito cuidado com a forma como você se relaciona com todos, né? Cristo veio para todos e principalmente para aqueles necessitados, para aqueles que precisavam ouvir suas palavras, e é interessante que a gente vá até essas pessoas, mas para que a gente tenha muito cuidado no que iremos fazer nesse terreno que é tão perigoso, né? Certo? É só esse ponto que eu queria levantar e já entrar, pelo avançar do tempo, no último tópico da lição, que é um tópico que ele é um complemento do terceiro. O terceiro diz: uma vara ligada à videira, reticências, para produzir frutos de amor. E aí eu não sei se vocês já viram a videira. Se não viram, eu acho que não tem videira perto da casa da gente. A videira é uma super árvore, mas coloquem no Google a imagem, vocês vão conseguir ver. Graças à internet a gente tem essas vantagens. Mas é uma árvore muito utilizada no cultivo de uva, né? Onde ela tem diversos galhos, e esses galhos têm diversos ramos. É uma árvore bem bonita, bem vistosa, cheia de ramos, né? Cheia de galhos, cheia de ramos. E o interessante é que ele traz esse exemplo da videira e traz duas colocações bem interessantes, que traz o exemplo para a videira e para a nossa aplicação prática de dia. Que a videira é bem cuidada, né? Quando a videira ela é bem cuidada, ela é bem tratada por quem cultiva. E quando ela tem uma seiva boa, né? Quando ela é bem alimentada, com os recursos que deve alimentá-la, quando ela é bem tratada, ela gera sempre bons frutos. Da mesma maneira, assim como a videira, somos nós. Cristo, em João 15, de 1 a 12, ele vai dizer, no versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O interessante é que, se nós, que somos a videira, né, nesse exemplo, mas a videira principal e maior de todas é Cristo. Nós somos, comparados com Cristo, nós somos os raminhos, né? Nós somos pequenos ramos. Tá? Ele vai dizer que nós somos as varas, né? Ele faz essa conotação. Mas, se nós cuidarmos, né, em nos alimentarmos da videira, aí a gente vai ter dois pontos. Se nós somos essas varas e nós nos alimentarmos na videira, nós teremos bons frutos. Mas, se, em outro ponto de vista, nós, como exemplo, pegarmos, sendo essa videira, e nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos da fonte maior, dessa videira maior, que é Cristo, e a videira verdadeira, que traz vida verdadeira, nós geraremos bons frutos. E esse é um dos convites, das ordenanças de Deus também. Levar frutos, dar bons frutos, porque parece que o levar fica no sentido muito de alimentício, mas dar bons frutos, gerar bons frutos, né? E aí o gerar bons frutos, lá em Romanos tem uma lista, né? Gerar amor, compaixão, cuidado, né? Paciência, longanimidade, né? A gente viu que nós somos chamados para isso. E o interessante é que o autor ele faz uma afirmação poderosa, comentarista da lição. Nesse tópico 4, ele vai dizer: somos chamados a produzir frutos de amor. Ele vai dizer isso. Somos chamados a produzir frutos de amor. Está bem relacionado ao versículo 12 do capítulo 15 de João, que Jesus fala, né? Eu vou repetir: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse é um convite de amor. Quando nós somos chamados a produzir frutos, mediante a ação de sermos discípulos de Cristo, e de discipular outras pessoas mediante o conhecimento que temos de Cristo, ao conhecimento, e não só conhecimento pragmático, teórico, mas sim conhecimento e convivência e relacionamento com Cristo,
nós temos que produzir, gerar amor, né? Esses frutos de amor, mas esses frutos que também são repletos de outras qualidades. E é interessante que ele destaca uma frase que eu achei muito importante. Ele vai dizer o seguinte: não é possível ser cristão sem ser parecido com o nosso mestre. Em outra conotação, invertendo na verdade, pode-se dizer o seguinte: ou você se parece com Jesus, isso aí é uma colocação minha, tá? Ou você se parece com Jesus, ou não é cristão. Vocês, eu não sei se vocês conhecem algum cristão que se diga cristão que não se parece com Jesus. Lógico que nós não somos perfeitos como o Pai, que bom somente Ele, perfeito somente Ele. Mas as nossas ações, temos nossas imperfeições, somos pecadores, mas temos também que nos esforçar diante dele constantemente para que sejamos parecidos. Clamar e pedir para que tenhamos a mente e o coração de Cristo. Tá? Mas se vocês conhecerem pessoas que afirmam, eu sou cristão, mas as ações não condizem com o que Cristo fez e faz, com os ensinamentos de Cristo, com a palavra de Deus, ela não é cristã. Ela pode estar se enganando, ela pode pensar que é cristã, mas ela está seguindo outra coisa. Ela pode seguir seus próprios interesses, os seus próprios ensinamentos adquiridos, mas não pode-se dizer que é cristão, porque você se parece... É uma linha que não tem meio termo. Ou você busca se parecer com Cristo, ou você não é cristão. Tá? E, para finalizar, o mais importante para essa questão de discípulo e discipulador é que o nosso maior discipulador, o nosso mestre, Jesus, o que trouxe todos os ensinamentos, e esses ensinamentos que vão além de muros, que transpassam todo o globo e todo o universo, que rege a nossa sociedade, ele vai fazer um convite, mais um. Mas esses convites de Cristo são impossíveis de dizer não, e não devemos dizer não a esses chamados. Mateus 28, 19, é uma passagem bem conhecida. Capítulo 28, versículo 19 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Cristo Jesus nos conclama a dedicarmos a nossa vida ao que ele chama, que a palavra de Deus chama, de a grande comissão, a formação da grande comissão. Não há nada mais importante do que uma vida que se rende a Cristo. Não há nada mais importante do que levar pessoas para conhecer a verdadeira vida. Não há nada melhor e mais importante do que ter uma vida centrada em Cristo. Não há nada melhor do que ser discípulo de Cristo Jesus. Mediante essa atuação de Cristo em nossas vidas, nós podemos sim ser discipuladores. Nós podemos sim dedicar o nosso tempo, que é cheio de tantas coisas, a gente arruma tempo para tanta coisa, para também ser um discipulador. E aí, ele traz, para finalizar, 4 pontos nessa relação de discipulado, que é o ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, muitas pessoas, com avançada idade, eu, no caso particular, já fui discipulado, né? Eu fiz parte da Universidade Federal de Alagoas, onde a gente tem a CRU Campus, né? Para quem não conhece, é um grupo de cristãos de várias denominações que buscam dentro da universidade propagar o evangelho, né? O slogan é: somos apaixonados por conectar pessoas a Cristo. Não sei se é o lema ou o tema, enfim. Mas eu fui discipulado, né? O meu discipulador tinha sido discipulado e a gente mantinha um relacionamento muito bom. Aprendi muitas coisas. E hoje tento, né, e me esforço para, sempre que posso, estar acompanhando algumas vidas. O interessante não é o número, não é a quantidade de pessoas, mas que você consiga, se pelo menos uma pessoa, mas que com qualidade, com dedicação, com atenção, fazendo a coisa como deve ser feita, da maneira que agrada a Deus, da maneira que Jesus fez com seus discípulos. Jesus conversava, Jesus ensinava, Jesus tirava dúvidas, Jesus caminhava com eles constantemente. E é isso que ele nos convida em Mateus 28, 19, para a formação da grande comissão. Temos essa obrigação, temos essa responsabilidade como cristãos, como discípulos de Cristo. Se somos discípulos dele, se nós nos chamamos e nos declaramos cristãos, mediante a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos a obrigação
de fazermos discípulos, de pregar o Evangelho, de nos dedicarmos a isso. Porque não há nada mais importante para Deus do que uma vida salva, do que uma vida que se liberta do pecado, do que uma vida que se volta para Ele. Então, esse é o meu convite. Eu finalizo a aula de hoje e finalizo a minha participação nesse trimestre. Tá? A próxima lição vai ser muito boa também. Um chamado para evangelizar, um convite. É a última, se eu não me engano. E foi muito bom estar com vocês nessa lição. Foi muito bom falar sobre Jesus e estudar mais sobre o reino de Deus. Pudemos aprendi bastante também nesse ciclo, nesses 3 meses aí, nesse trimestre. E espero que o próximo trimestre, espero já poder estar fisicamente, vocês que não fazem parte da Assembleia de Deus de Farol, possam estar com seus professores também, e que nós possamos estar juntos, logo, logo também. Esse é a nossa oração, já está dando muita saudade, a saudade já está extrapolando, logo, logo estaremos juntos. Qualquer coisa, estarei sempre à disposição, nas minhas redes sociais, Evane Barros, estarei sempre disponível para a gente estar conversando, para a gente estar tirando dúvida, e para estar orando e ajudando uns aos outros nessa caminhada, tá bom? Eu queria que agora a gente pudesse orar para finalizar mais essa aula. E obrigado por estarem conosco, obrigado por nos acompanharem e estar nessa aula mais esse domingo, tá? Oremos. Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos conduziu em tudo. Obrigado por teus ensinamentos. Obrigado porque nós tivemos mais uma vez a oportunidade de ver, de ouvir sobre esse teu chamado, de entender o que é essa questão de discípulo e discipulado, de mais do que nunca ter o Senhor como exemplo maior, como mais que um exemplo, ser o nosso mestre, o nosso salvador, o nosso Senhor. Que assim nós continuemos a pautar as nossas vidas, mediante a confiança e depositando toda a nossa fé, e tudo que temos e tudo que somos em Ti. Porque, como o Senhor disse, longe de Ti não há vida, Tu és a videira, nós somos as varas. Longe de Ti e longe dessa videira, não podemos fazer nada, não podemos dar bons frutos. Deus, fica conosco, nos ajuda a seguir firme nessa caminhada, nos sustenta, perdoa-nos por quem somos e cuida de cada vida, Senhor, de cada filho Teu, de cada criatura Tua, Deus. Assim eu te peço e já te agradeço. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço.